E aí, pessoal, tudo certo? Como é que a gente faz para se desapegar de uma coisa tão bacana, né? Cara, as oitavas de final da Liga Nacional de Futsal foram sensacionais, difícil de desapegar. Mas calma, porque vem aí quartas de final e esta próxima fase da competição também promete e promete demais. Já convidando você para te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações por aqui, comentar, curtir, compartilhar, chamar mais gente para participar com a gente também do conteúdo que a gente está gerando através do YouTube. É claro, acessando o site x1futsal.com.br e conferindo também todo o conteúdo que a gente gera, não só no site, não só aqui no YouTube, mas também Instagram, Facebook, Twitter e tudo mais. Então acompanhe a gente, todos os links para as nossas redes sociais estão na descrição do vídeo. Qual foi o melhor jogo da fase de oitavas de final da Liga Nacional de Futsal, hein? Eu tenho muita dificuldade para conseguir selecionar um jogo só, para indicar qual foi o melhor. É só jogão. Olha, tivemos grandiosíssimos jogos, resultados mais do que surpreendentes, e a gente vai agora confirmar todos os jogos da fase de quartas de final da Liga Nacional de Futsal para você que está nos acompanhando por aqui. E é claro, relembrar o que aconteceu na fase de oitavas de final. A gente começa, e já vamos definir também o chaveamento, né? Encaminhar aí essa projeção de chaveamento para a semifinal da competição. Começando então com Atlântico e Minas. É um dos jogos da fase de quartas de final da competição. O Atlântico, que eliminou o Santo André em Tele, depois de ter ganho o jogo de ida em Erechim, perdeu em São Paulo, mas na prorrogação deu Atlântico pelo placar de 2-1. Do outro lado, a maior surpresa desta fase de quartas de final da Liga Nacional de Futsal. O Minas despachou nada mais, nada menos do que o Magnus Sorocaba. Depois de ter vencido o jogo em Minas Gerais, o Magnus tinha a chance de se classificar com um empate em casa em Sorocaba no jogo de volta. Mas a garotada do Minas e do Perifuentes foi lá e devolveu o placar, devolveu o resultado, 3-0, levando o jogo para a prorrogação. Não terminou aí a façanha da equipe do Minas, né? Depois de ter vencido o jogo contra o Magnus em Sorocaba, lembrando que o Minas não ganhou fora de casa nenhum jogo até então na Liga Nacional de Futsal. Ganhou e aí foi para a prorrogação. Na prorrogação o Magnus também tinha a vantagem do empate, faltando 3,9 segundos, o gol da classificação do Minas, explosão de alegria, um resultado histórico, o 16º colocado na fase classificatória, eliminando a melhor campanha da Liga Nacional de Futsal 2022 até então. Então, Atlântico contra o Minas, um dos jogos da fase de quartas de final. O primeiro jogo vai ser em Minas Gerais, jogo da volta em Erechim. Conforme o calendário da Liga Nacional de Futsal, primeiro jogo dia 3 de outubro às 6h30 da tarde. Ainda não há confirmação das datas e horários dos jogos de volta. Aliás, nem do jogo do Cascavel contra o Pato a gente já vai falar sobre isso, tem essa definição. A gente vai falar agora, inclusive, desse jogo, Cascavel contra o Pato Futsal. O Pato Futsal foi o último classificado na noite de terça-feira, depois de ter ganho os dois jogos contra o Praia Clube. Ganhou no Paraná pelo placar de 1-0 e ganhou também em Minas Gerais, em Uberlândia. E o Praia, que teve a melhor campanha na reta final de classificação da fase classificatória da Liga Nacional de Futsal, fica de fora, sendo eliminado, portanto, pela equipe do Pato Futsal. Em Uberlândia, o Pato está classificado para enfrentar o atual campeão da Liga Nacional de Futsal, o Cascavel, que eliminou a Assoeva de Venâncio Aires. No primeiro jogo, vitória da Assoeva, no Rio Grande do Sul. Na partida de volta, o Cascavel venceu o jogo e na prorrogação, 0-0, a melhor campanha do Cascavel diante da equipe da Assoeva garantiu a classificação para o atual campeão da Liga Nacional de Futsal. Esses dois confrontos, Atlântico contra o Minas, Cascavel contra o Pato, vai indicar a primeira semifinal da Liga Nacional de Futsal. Ainda não tem data, né, desses jogos do Cascavel e Pato, pelo menos até a gravação desse vídeo não havia nenhuma confirmação por parte da Liga Nacional de Futsal. No outro lado do chaveamento, do cruzamento, a gente vai para o terceiro confronto das quartas de final. Jack Crona, o Joinville de Santa Catarina contra o Corinthians.
Mais um grande jogo, hein? É só jogo de gente grande agora. A equipe do Joinville eliminou o Campo Mourão na fase de oitavas de final. No primeiro jogo perdeu lá no Paraná, né? A vitória do Campo Mourão no Paraná. E no segundo jogo, o goleador da Liga Nacional de Futsal, o Dieguinho, resolveu no finalzinho, acabou fazendo nos últimos segundos também o gol que levou o jogo para a prorrogação. E aí na prorrogação o Joinville conseguiu segurar o resultado de 0-0 e também se classificou para as quartas de final. Vai enfrentar a equipe do Corinthians, que teve pela frente um clássico paulista, né? Corinthians contra o São José, no primeiro jogo 4-0 para o Corinthians em casa, e na partida de volta lá em São José dos Campos, o empate em 0-0 deu a classificação para a equipe do Corinthians. Joinville contra o Corinthians, primeiro jogo inicialmente, né, conforme o calendário da Liga Nacional de Futsal, está marcado para o dia 30 de setembro, já é sexta-feira, 8 horas da noite, em São Paulo, jogo da volta em Santa Catarina. E por fim, para fechar estes confrontos desta fase, a CBF de Carlos Barbosa contra o Jaraguá de Santa Catarina, né? A CBF que eliminou o Marreco, 2 jogos muito equilibrados. A equipe de Carlos Barbosa empatou lá no Paraná 1-1 e aí venceu em casa pelo placar de 1-0. Muito equilibrado esses 2 jogos entre a CBF e o Marreco. A CBF classificada para enfrentar o Jaraguá, que teve pela frente clássico catarinense. O Jaraguá eliminou o Joaçaba. No primeiro jogo, vitória do Joaçaba. Na segunda partida, vitória do Jaraguá, em Jaraguá. E na prorrogação, o Jaraguá venceu pelo placar de 1-0 e também se classificou. Estes 2 outros cruzamentos também vão indicar a outra semifinal da Liga Nacional de Futsal. Atlântico contra Minas, Cascavel contra o Pato, Joinville contra o Corinthians, a CBF contra o Jaraguá. Quem são os favoritos? Quem é o favorito? Quem vai levantar o caneco da Liga Nacional de Futsal deste ano de 2022, hein? Diz aí nos comentários, participe, interaja junto com a gente, deixe a sua participação por aqui, a sua torcida, a sua interação sempre é muito importante pra gente. Claro, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e tudo mais, acompanha todo o nosso conteúdo. Valeu, pessoal, a gente se fala numa próxima, aquele abraço, até mais!